A mensagem que Deus trouxe no meu coração é uma mensagem que é a continuidade daquilo que o apóstolo falou. Porque Daniel, ele provou de tudo que ele provou na vida dele, por quê? Porque ele soube priorizar quem realmente deve ser priorizado na nossa vida. E esses dias eu estava, acho que vai ser difícil falar em 10 minutos, mas vamos lá. Vocês me suportam hoje? Hoje é a mini vigília, gente, pelo amor de Deus. Amém? Amém? Então vamos lá. Esses dias eu estava um negócio dentro do meu coração. E esse negócio dizia assim: como que existem pessoas que infelizmente não priorizam, não tomam uma decisão de priorizar aquilo que realmente importa na nossa vida, na vida de qualquer ser humano, na vida de qualquer pessoa. E vinha um versículo dentro do meu coração, Mateus 6,33: buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão o quê? Acrescentadas. E a partir disso, passou a semana, e se eu não me engano, sábado passado, eu até comentei com o apóstolo, a Lucilene e o Oliver estavam junto também. Eu falei para eles que eu fui orar antes de dormir, e quando eu terminei de orar, isso continuou dentro do meu coração. Pessoas que infelizmente não priorizam a Deus. E eu fiquei pensando assim, como é que pode alguém não priorizar a Deus? E quando eu pensei isso, Deus me fez sentir como uma pessoa sem Deus se sente. E eu comecei a sentir dentro de mim um vazio, uma falta de propósito. Parece que tudo era como se não fosse nada. Nada mais importava. Um vazio, uma coisa ruim, uma incerteza dentro do coração. Uma mistura de sentimentos, umas coisas que eu não desejo para ninguém. E a partir daquele momento eu simplesmente comecei a chorar na minha cama. Comecei a chorar. E até quando eu falo disso, eu me emociono porque eu lembro do quão ruim é aquilo, como eu me senti. E é por isso que todas as vezes que eu oro e que você me vê orando, vai ser para Deus alcançar pessoas que estão perdidas. Para alcançar pessoas que infelizmente não entenderam ainda qual deve ser a prioridade da vida dela. E o ser humano, ele não gosta de ser questionado, é ou não é? A gente gosta de questionar, mas a gente não gosta de ser questionado. Quem que gosta que a mulher chega no marido e fala assim: você lembra aquilo lá que eu te pedi há um mês atrás? Você não fez ainda. Ninguém gosta de ser questionado. Mas uma coisa, e isso vai mexer com você. Se eu dissesse assim para você, se Jesus dissesse para você, assim como ele disse para o jovem rico: pega tudo que você tem e dá para os pobres. Qual seria a sua prioridade? O que você teria dentro do seu coração como prioridade? Não, pastor, mas Deus não vai fazer isso comigo. Mas e se fizer? Quem você vai entender que é a prioridade da sua vida? Salmo 119, no capítulo 119, versículo 9 até o 12, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Eu tenho isso comigo. E até no dia que a gente estava conversando, eu falei para meu pai, pai, se Deus fala assim para mim, segue esse caminho aqui, se eu fizer isso daqui, parece que tudo acabou para mim. E ele falou para mim: eu sinto mesmo. E às vezes Deus, ele fala nesse altar, fala o quê? Perdoa, esquece aquilo lá que aconteceu. Não abandona o seu propósito, ore, me busque, se santifique, dizime, oferte, obedeça. E muitas das vezes a gente prioriza tudo, menos aquilo que Deus está falando para nós fazermos. Deuteronômio 5, 29 diz: quem dera Deus estivesse sempre no coração, quem dera eles estivessem sempre no coração,
esta disposição para temer-me, para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então, quando você obedece a Deus, a bênção que Deus ele tem para derramar na sua vida não para em você, ela continua na sua descendência. A bênção de Deus ela é derramada em toda a sua descendência. Agora, quando nós decidimos, escolhemos, tomamos a decisão de não obedecermos aquilo que a palavra de Deus nos traz como mandamento, como princípio, a gente deixa de provar das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E até mesmo a nossa descendência pode ser privada de bênçãos que viriam através de nós. Hoje é a mini vigília da decisão. E a decisão mais importante das nossas vidas, a decisão que nós precisamos ter, ou voltar a ter, é de priorizar quem realmente é prioridade, que é o nosso Deus. Então fala para o seu irmão assim, irmão, fala para ele, irmão, qual tem sido a sua prioridade? Porque a vida que nós levamos agora, hoje, no dia de hoje, você pode ter certeza que essa vida ela vai influenciar no nosso futuro. Vai influenciar. De alguma forma ela vai influenciar, sendo bom ou sendo ruim. Então, se nós queremos um bom futuro, o que nós temos que fazer? Nós temos que decidir hoje qual é a nossa prioridade. E a priorizar, o que é priorizar? Priorizar é você colocar as coisas em ordem. É colocar a coisa em ordem. E se tem uma prioridade que todo cristão deve ter, é de amar e honrar a Deus acima de todas as coisas. Abre para mim aqui 1 Pedro 1, versículo 8 e 9, na versão NVI. NVI. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E o apóstolo falou isso aqui hoje. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Quem aqui pode crer naquilo que você não vê? Você pode crer naquilo que você não vê? Porque se você parar para prestar atenção, a nossa vida, ela depende de coisas que nós não vemos. Seja a gravidade, seja o ar que nós respiramos. E a nossa fé em Jesus não é diferente. Então, quando você se levanta e você pega as primeiras horas do seu dia e oferece a Deus, o que você está fazendo? Você está sendo um exemplo de fé. Você está sendo um exemplo de entrega, um exemplo de dedicação e um exemplo de prioridade no seu modo de viver. Agora, vai ser fácil ser sempre assim? Não vai ser fácil. Tem dias que a gente levanta e a gente não quer fazer nada. Muitas das vezes a gente quer nem trabalhar. Mas tudo que nós fazemos com esforço, de forma repetida, aquilo acaba se tornando um hábito na nossa vida. E se tem um hábito que nós temos que ter, é de priorizar a Deus e priorizar também as coisas de Deus. E hoje nós vamos aprender sobre um rei que soube realmente priorizar a Deus. E essa pessoa é Josias. Fala assim para o seu irmão assim: quem prioriza a Deus, abomina os deuses dessa terra. É isso mesmo. 2 Crônicas, eu não vou ler tudo com vocês, mas eu vou adiantando aqui para vocês um resumo da história dele. Está lá em 2 Crônicas 34, do versículo 1 em diante. Josias, ele foi um rei de Judá. Ele reinou 31 anos. E a história dele a gente encontra em 2 Reis 22, 23. Encontra também em 2 Crônicas 34, 35. E também nos livros dos profetas Jeremias e Sofonias. Ele era filho de Amon e neto de Manassés, que foram também reis de Judá. Mas os seus reinados, eles foram caracterizados pela apostasia, pelo abandono da fé. E embora ele tenha se arrependido no final da sua vida, Manassés foi conhecido como um dos piores reis do Reino do Sul. Um dos piores reis. E Amon, o seu filho, foi na mesma direção. E daí veio Josias, filho de Amon.
um garoto, se tornou rei com apenas 8 anos de idade. E a Bíblia nos fala que ele foi um dos bons reis de Judá. Um dos bons reis. Diferentemente do seu pai, diferente do seu avô, ele prezou pelo culto ao verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que no 8º ano do seu reinado, com 16 anos, ele começou a buscar o Deus de Davi. No 12º ano do seu reinado, com 20 anos, ele começou a fazer reformas. Reformas em Judá, Jerusalém, que alcançou até o norte de Israel. E o interessante nós falarmos que o profeta Jeremias saiu, começou e iniciou seu ministério durante o reinado de Josias. Então, olhando para a história desse rei, a gente percebe que Deus ele usa a vida de pessoas que estão disponíveis a colocá-lo como primeiro lugar na sua vida. Nós vimos que existiram vários reis, acabamos de ler aqui. Eu acabei de falar para você, existiram vários reis, mais velhos, mais experientes, talvez até mais sábios do que ele, mas Deus não usou a vida deles. Por quê? Porque eles estavam entregando as suas vidas a falsos deuses. E o rei Josias, com apenas 16 anos, ele começou uma reforma para mudar a mentalidade daquele povo, daquela nação, que estava se corrompendo pela idolatria, pela adoração aos falsos deuses. E sabe, infelizmente, hoje em dia, as pessoas às vezes dizem assim: nunca vou fazer como esses antepassados. Eu nunca vou fazer como eles, adorar a falsos deuses e abandonar o Senhor. Mas, na realidade, é completamente diferente disso. Porque o bezerro de ouro, os altares, as estátuas são levantadas, sacrifícios, continuam até hoje. Até hoje isso aqui continua. Só mudou simplesmente o formato. Às vezes, você não declara de forma específica a adoração a outro Deus, mas você é viciado, como o pastor falou aqui, você é viciado em redes sociais. Às vezes, você não entoa canções a outros deuses, mas o que acontece? Você está preso, você está cativo da pornografia ou dos pecados de estimação. Às vezes, você pode até não levantar as suas mãos a outros deuses, mas você não tira tempo para quem realmente merece o seu tempo. Você não investe no seu tempo com Deus. O tempo de adoração a falsos deuses existem até hoje. O bezerro de ouro continua até hoje. O que foi que aconteceu? Só mudou o formato. Mas eu acredito que se você chegou nesse lugar com qualquer tipo de bezerro de ouro dentro do seu coração, com qualquer abandono da sua fé, com qualquer inversão de prioridades, Deus está revertendo isso dentro de você nessa noite. Essa mudança está acontecendo. O rei Josias, ele tinha apenas 8 anos quando iniciou o seu reinado. Novo, né? 8 anos de idade, rei. Com 16 anos ele começou efetivamente as reformas. Ele era novo, ele era uma criança, mas ele buscou maturidade na pessoa certa e no lugar certo. Então não depende se você tem 8 anos, se você tem 100 anos, não importa. Não importa. Mas tenha dentro do seu coração, se você tomar a decisão de você colocar Deus como prioridade na sua vida, e não deixar com que outras coisas tomem essa prioridade dentro de você, você pode ter certeza que Deus ele vai derramar as bênçãos dele sobre a sua vida, sobre a sua descendência, e as bênçãos que ele tem para derramar é muito maior do que qualquer limitação humana. Muito maior. Muito maior. O diabo ele não precisa nos destruir. O diabo ele precisa simplesmente nos distrair. O que é que tem feito com que você esteja distraído a ponto de não priorizar a presença de Deus? A ponto de você não buscar a Ele em primeiro lugar, como nós lemos aqui. O que é que tem feito? Fuja das distrações. Olha o versículo 8 de 2 Crônicas 34. 2 Crônicas 34, versículo 8.
no 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maaseías, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real, Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Ele fez isso a fim de purificar o povo e o templo. Mas para você purificar alguma coisa, o que é que tem que acontecer? Você tem que se purificar primeiro. Só purifica algo quem é purificado. Em todas as vezes que vierem coisas para tomarem o lugar de Deus na sua vida, o que é que eu tenho que fazer? O que é que você tem que fazer? O versículo 7 diz assim que ele fez, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Quando o inimigo ele vier investir contra a sua vida, o que é que você tem que fazer? Esmagar, destruir, reduzir tudo isso a pó. Amém? A segunda coisa, fala assim para o seu irmão: quem prioriza a Deus se preocupa em restaurar o que foi perdido. 2 Crônicas 34, no versículo 14, 15, diz assim: enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor, e o entregou a Safã, e Safã levou até Josias. Então, é isso mesmo que você escutou. O livro estava perdido dentro do templo. Eu não sei se você percebeu a gravidade disso daqui. O livro estava perdido dentro do templo. Mas como é que alguém consegue perder o livro dentro do templo? Da mesma forma que alguém consegue perder o livro dentro de casa. Será que a sua Bíblia ela não está perdida dentro da sua casa? Tem uma história de um pastor que tinha duas ovelhas dele dentro da sua igreja, que chegaram para ele e falaram assim: pastor, vem jantar na minha casa. Pastor, vou sim. E o pastor foi lá e jantou na casa daqueles dois membros, daquele casal. E quando terminou o jantar, o pastor logicamente foi embora. A mulher olhou para o marido e falou assim: bem, eu acho que o pastor roubou a nossa colher. Roubou. Passou o ano, e aquela mulher com aquilo dentro do coração dela ainda, remoendo aquilo, falou: ele roubou minha colher. Passou o ano, no ano seguinte, eles pegaram e convidaram o pastor novamente para ir jantar na casa deles. O pastor foi, e ela não se contendo, ela chegou para o pastor e falou assim: pastor, o senhor roubou a nossa colher no ano passado? Ele falou: não, eu deixei dentro da sua Bíblia. Então será que o livro, ele não está perdido dentro da nossa casa? Porque o diabo, como eu falei, o diabo ele só precisa nos distrair. Ele só precisa nos distrair. E esse livro era um livro que era muito importante. É um livro que foi dado a Moisés. A palavra de Deus. E quando o livro foi encontrado, ele rasgou as suas vestes. Olha o versículo 19. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou as suas vestes e deu ordens a Ilquias, a Aicã, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Olha o que ele falou: vão consultar o Senhor por mim e pelos remanescentes de Israel e de Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo o que está escrito nesse livro. Olha aqui que ele falou. Ele mandou consultar.
E olha qual que foi a resposta de Deus para ele. No versículo 27, já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra esse lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu o reunirei aos seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que darei sobre este lugar, sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Você vê que por causa da decisão que ele tomou, o castigo divino, o castigo de Deus, o juízo, foi adiado para os dias após a morte do rei Josias. Por causa do quê? Por causa do verdadeiro arrependimento que ele teve, por causa do zelo que ele teve em prestar cultos ao Senhor. E assim, houve a renovação da aliança em Judá, houve a centralização da adoração em Jerusalém, a purificação daquela nação, porque foi eliminado toda e qualquer forma de adoração a outros deuses. E é tão maravilhoso quando a gente vê o comprometimento dele, a preocupação do rei Josias em construir o que havia sido perdido, em renovar o que havia sido esquecido, em restaurar o que havia sido deixado de lado. A intensa busca dele para restaurar o relacionamento daquele povo com Deus foi o que fez com que aquele povo fosse livre de todo o juízo de Deus, do juízo de Deus. Aquela geração provou do juízo de Deus. Se ele tivesse destruído simplesmente os altares, os deuses, já seria uma grande reforma, sim ou não? Mas ele foi além. Ele não só simplesmente destruiu os deuses, os altares. Ele foi além, ele decidiu restaurar o templo. E ele fez o altar para a pessoa certa. Fez um altar para a pessoa certa. Ele resgatou o que havia sido perdido. E eu não sei o que você tem perdido. Eu não sei se o que tem se perdido é a sua vida com Deus. Eu não sei se o que está reinando dentro do seu coração é a falta de perdão. Eu não sei se tem algo que tem te levado para longe de Deus. Eu não sei o que tem acontecido. Eu só sei que nós precisamos priorizar a Deus. E priorizar a Deus significa o quê? Significa ser obediente. Obediente a quê? Obediente a tudo o que a palavra de Deus nos diz. A obediência por completo. E para finalizar, quem prioriza a Deus, ele recebe honra. Quem prioriza a Deus, ele é honrado. Infelizmente, Josias morreu cedo. Morreu com 39 anos. O seu reinado durou 31 anos. Com 8 anos de idade, ele assumiu o reinado, 39 anos aproximadamente ele morreu. Mas olha o que 2 Reis 23, 25 vai dizer. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro como tal. E uma das coisas mais lindas que a gente vê aqui é que Deus poderia simplesmente fazer o quê? A gente fez tudo certo, Ele poderia simplesmente virar para a gente e fazer o quê? Olhar para a gente e falar, você não fez mais do que a sua obrigação. É ou não é? Mas Deus vai além. Deus vai além. O primeiro mandamento que foi dado a Moisés e que Jesus reforçou, qual que foi? Quem lembra aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas. E foi isso que Josias fez. Aquilo não era um pedido, era um mandamento. Então ele estava somente obedecendo. Ele não estava fazendo aquilo para massagear o ego de Deus. Ele não estava fazendo aquilo simplesmente para fazer um favor a Deus. Ele simplesmente estava obedecendo a um mandamento. Simplesmente isso. E por causa da sua obediência, ele foi honrado. Em não levantar altares a outros deuses, em não adorar a outros deuses, mas se comprometendo a adorar o verdadeiro Deus,
o único Deus, o Rei dos Reis. Ele foi honrado. Nunca se viu outro como ele. E o nome dele ainda está na genealogia de Jesus, apontando para o nascimento de Jesus. Sabe o que é que faz com que uma pessoa ela seja honrada? Deus não honra a nossa vida simplesmente pela posição que nós temos, simplesmente pelo cargo que nós temos, dinheiro e status. Deus não nos honra por causa disso. Por isso, Deus nos honra através da obediência. Deus nos honra através da obediência. Para Deus, os valores são completamente diferentes. O amor, ele é para todos nós. Mas a honra é só para aqueles que obedecem. É só para quem é obediente. E esse homem, ele foi honrado. Mas ele não foi honrado só no céu. Ele foi honrado aqui na terra também. Olha o que vai falar 2 Crônicas 35, do 24 ao 25. E os seus servos, aqui foi quando ele morreu, e os seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha e o trouxeram a Jerusalém, e morreu. E o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo Judá e Jerusalém choraram por Josias. E Jeremias fez uma lamentação para Josias. E todos os cantores e cantoras nas suas lamentações têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel. E eis que estão escritas nas lamentações. Então você vê, você tem noção do que é isso? Uma nação inteira, uma nação que era voltada completamente à idolatria, à adoração a outros deuses, honrarem a vida de um homem que foi fiel a Deus, que foi obediente a Deus. E é justamente quando nós mantemos a nossa fidelidade, quando nós obedecemos a Deus, que nós influenciamos e conseguimos alcançar quem muitas das vezes na nossa família parece ser inalcançável. O maior exemplo que nós podemos dar é de obediência, é de testemunhar. Fala assim para o seu irmão: persevere. Persevere. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, e Deus vai te honrar em nome do Senhor Jesus. Amém?